meu terceirão lindo! E aí, meus amores, tudo bem? Espero que sim, né? Eu espero que apesar desse caos que nós estamos vivenciando, vocês estejam bem, vocês estejam com saúde e estejam praticando isolamento social. E aí, como nós combinamos, né, em momentos anteriores, eu vou continuar gravando alguns vídeos com conteúdos que eu acredito que são essenciais para o Enem. Então, nós vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo programático do terceiro ano, certo? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito armado do século XX, que durou 6 anos, de 1939 até 1945. Muitos historiadores afirmam que essa Segunda Guerra Mundial, na verdade, foi uma continuação da Primeira Guerra. Por que eles afirmam isso? Porque o germe, a semente da Segunda Guerra Mundial estava lá no finalzinho da Primeira. O Tratado de Versalhes, que eu já falei para vocês em outros momentos. Esse Tratado de Versalhes, que humilhava a Alemanha, considerava os alemães culpados pela guerra e estabelecia uma série de obrigações ao governo alemão, foi desrespeitado por Hitler, que passou a ser o chefe do governo na Alemanha. Hitler estabeleceu o serviço militar obrigatório. Ele também equipou a Alemanha para a guerra com canhões, navios, aviões, investindo bastante na indústria bélica, que é a indústria de armamentos. E além disso tudo, Hitler passa a invadir alguns territórios que eram considerados por ele de direito, porque esses territórios tinham uma parte da população formada por alemães, por arianos. Vamos lembrar lá da teoria do espaço vital, né, de que os alemães precisavam ocupar mais espaços. Então, diante dessa situação, a Alemanha saiu da Liga das Nações. Vamos relembrar o que é a Liga das Nações? A Liga das Nações foi uma organização internacional, semelhante ao que hoje é a ONU, a Organização das Nações Unidas, que tinha como objetivo evitar que uma nova guerra acontecesse. Essa Liga das Nações foi formada a partir da liderança da Inglaterra e da França. Então a gente vê, né, que na década de 30, Hitler estabelece uma situação tanto quanto tensa na Europa. E aliado a Hitler estava Mussolini na Itália. A Itália também possuía um certo sentimento de vingança, um ressentimento, pois, como nós vimos em momentos anteriores, a Inglaterra prometeu territórios à Itália com o fim da Primeira Guerra Mundial, e esses territórios não foram concedidos ao povo italiano. Então, Mussolini utilizou muito bem esse ressentimento, né, esse sentimento de vingança do povo italiano para levar a Itália para a Segunda Guerra. Os italianos também passaram a invadir territórios, principalmente territórios no continente africano, com destaque para a Etiópia. Diante dessa situação, a Itália também se retirou da Liga das Nações. E na Ásia, a situação também estava tensa, conflituosa. O Japão, que era um país rico, bastante industrializado, com uma economia desenvolvida, estava também ambicionando territórios. E essa ambição do Japão esbarrava nas posses da Inglaterra e da França e também nos interesses que os Estados Unidos possuíam no Oceano Pacífico. Então a gente vê 3 países de destaque no momento anterior à Segunda Guerra Mundial que ambicionavam mais poder, que ambicionavam mais territórios. Então esses 3 países que tinham interesses em comum vão se unir, formando o eixo Berlim, Roma, Tóquio, ou seja, Alemanha, Itália e Japão. Então, diante dessa situação, como eu já disse, esses 3 países passam a se preparar para a guerra. E a Inglaterra e a França, que não desejavam uma guerra de jeito nenhum, uma nova guerra, tentam, né, evitar conflitos, constrangimentos. Por exemplo, Hitler passou a exigir uma região da Tchecoslováquia chamada de Sudetos.
Hitler dizia que essa região era por direito da Alemanha. E a Inglaterra e França convocaram, né, os italianos, os alemães para se reunirem em uma conferência na cidade de Munique, na Alemanha. Então foi a Conferência de Munique. Nessa Conferência de Munique, ficou estabelecido que Hitler poderia sim ocupar os Sudetos, mas que ele deveria se comprometer em não invadir mais territórios sem a permissão da Inglaterra e da França. É claro que Hitler prometeu, né? Disse que tudo bem, que ele não iria mais invadir nenhum território. E vocês já devem saber que ele não cumpriu o comprometido. Então, nessa preparação para a guerra, em 1939, né, o ano que a guerra estourou, Hitler fez um acordo com a União Soviética. A União Soviética que tinha como governante naquela época Stalin. Esse acordo ficou conhecido como Acordo Germânico Soviético de Não Agressão por 10 anos. De acordo, né, com o que foi estabelecido pelos dois países, a Alemanha se comprometia em não atacar a União Soviética por 10 anos e a União Soviética também se comprometia em não atacar a Alemanha por 10 anos. Na verdade, né, a gente sabe que esse acordo estava mergulhado numa série de interesses. Hitler desejava exterminar de cara Inglaterra e França quando a guerra estourasse. Então ele não queria se preocupar inicialmente com a União Soviética, no lado oriental da Europa. Então, neutralizando a União Soviética, Hitler teria maior espaço para poder dominar Inglaterra e França. Então, esse acordo foi um acordo estratégico pensando nos rumos da guerra. E aí o que acontece? Hitler invade a Polônia e a Segunda Guerra Mundial estoura, né? A Alemanha e a Inglaterra acabam entrando em conflito, envolvendo também os outros países. Então, Inglaterra e França, que não queriam de jeito nenhum uma nova guerra, não tiveram outra alternativa. O primeiro ano da guerra, o ano de 1939, foi um ano sem muitos conflitos diretos. Foi um ano de reconhecimento de território, deslocamento de tropas, e a guerra começa de fato em 1940. Logo em 1940, a Alemanha consegue ocupar boa parte da França, ocupando também outros territórios próximos, como Holanda, Bélgica, e o norte da França passa a pertencer, né, totalmente à Alemanha, e o sul da França passa a ter um governo que colaborava com os alemães. Os alemães também tentam invadir a Inglaterra, mas a força aérea inglesa consegue barrar o avanço alemão. Hitler utilizava uma estratégia que ficou conhecida como Guerra Relâmpago. Como é que funcionava essa Guerra Relâmpago? Atacar o mesmo território em 3 frentes. Através, né, das forças aéreas, através também do ataque marítimo e do ataque terrestre. Então, essas 3 frentes acabavam neutralizando o inimigo. Então, os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial foram marcados por grandes vitórias da Itália e principalmente da Alemanha. Lá na Ásia também o Japão obteve um grande número de vitórias. Porém, gente, o que aconteceu? A Alemanha dominou a França, neutralizou a Inglaterra e aí Hitler pensou, tá no momento, chegou a hora de atacar um grande inimigo, a União Soviética. Amores, a União Soviética era um conjunto de países que praticavam o socialismo. O socialismo era inimigo mortal do nazismo. Uma das características dos regimes totalitários era a aversão ao socialismo. É o antissocialismo. Então Hitler invade a União Soviética e rapidamente consegue chegar na cidade de Moscou, capital da Rússia, né? A Rússia, que era o país mais importante da União Soviética. Só que os russos utilizaram pela segunda vez na história, a primeira vez foi lá com Napoleão Bonaparte no século XIX, a tática de terra arrasada. No que consistia essa tática?
Tudo que pudesse ajudar os alemães foi destruído, né? Inclusive prédios públicos, casas, produção agrícola, tudo que os alemães pudessem se utilizar foi exterminado pelos russos. Então, quando os alemães chegaram nas principais cidades da Rússia, né, principalmente na capital Moscou, esses alemães não tinham o que comer, não tinham água potável para beber e ainda tiveram que enfrentar o frio da Rússia. Inclusive, alguns historiadores dizem que esses alemães foram derrotados pelo general inverno, né? Pelo frio da União Soviética. Então, diante dessa situação, com a morte de vários soldados alemães devido às condições em que eles encontraram na União Soviética, né, os soviéticos conseguiram derrotar os alemães inicialmente na Batalha de Stalingrado. Depois a Alemanha foi definitivamente derrotada no território soviético. Foi aí que os soviéticos começaram a empurrar os alemães de volta para a Alemanha, libertando vários territórios. Esse movimento consistiu na primeira frente de luta. Foi a primeira derrota do eixo Alemanha, Japão, Itália na Segunda Guerra Mundial, certo? Meus amores, no próximo vídeo eu continuo a explicação sobre a Segunda Guerra Mundial, viu? Foi um prazer. Beijo grande.